Imagina servir a um cliente em um restaurante e, ao abrir sua carteira, você vê uma foto, sua quando era criança. Uma história real de destino, perda e reencontro que te deixará sem palavras. De que parte do mundo você está vendo este vídeo? Inscreva-se e deixe seu like para não perder mais histórias como esta. O aroma de café recém-coado inundava o elegante restaurante Terraço Jardins, situado no coração de São Paulo. Helena Campos, uma jovem de 25 anos, com olhos cor de avelã e cabelos castanhos presos em um coque profissional, movia-se entre as mesas com uma graça natural. Seus passos eram rápidos, mas silenciosos, sobre o piso de madeira polida, enquanto equilibrava bandejas com pratos fumegantes. Mesa 7 pronta, murmurou para sua colega Clara, enquanto acomodava os talheres de prata sobre a toalha de linho branca e impecável. Por trás de seu sorriso profissional e amável, Helena ocultava uma inquietação que a acompanhava desde que se entendia por gente. As imagens de um orfanato frio e cinzento nos arredores da cidade apareciam em seus sonhos com frequência. Rostos borrados, vozes distantes e aquela fotografia, a única pista de seu passado, que havia desaparecido quando ela tinha apenas 8 anos. Enquanto servia uma taça de vinho tinto a um cliente, seu olhar se desviou instintivamente para a porta. Arthur Mendes acabara de entrar, pontual como sempre. O empresário imobiliário de 65 anos, com seu terno impecavelmente escuro e seu cabelo grisalho perfeitamente penteado, era um cliente habitual. Ocupava sempre a mesma mesa junto à janela que dava para a rua arborizada. "Boa noite, Sr. Mendes", cumprimentou Helena, aproximando-se de sua mesa com o cardápio em mãos. "O de sempre?" Arthur levantou o olhar. Seus olhos de um azul profundo refletiam uma melancolia que Helena nunca havia notado antes. Por um instante, um arrepio inexplicável percorreu sua espinha. "Sim, obrigado", respondeu ele com voz pausada. Então, acrescentou algo incomum. "Como você se chama? Você me atende há meses e nunca perguntei seu nome." "Helena", respondeu ela, surpresa pelo súbito interesse. Um brilho estranho cruzou o olhar de Arthur. Seus dedos, levemente trêmulos, tamborilaram sobre a toalha branca. "É um nome bonito", comentou com um sorriso tenso. "Minha esposa, Heloísa, sempre amou esse nome. Era o nome da avó dela." Algo na maneira como ele pronunciou essas palavras ficou flutuando no ar, como uma pergunta não formulada. Enquanto Helena se afastava em direção à cozinha, não conseguia se livrar da sensação de que aquela noite seria diferente de todas as anteriores. Por que aquele homem, sempre tão reservado, a olhava agora como se tentasse lembrar algo importante? O jantar transcorreu com aparente normalidade. Arthur degustou seu filé com a meticulosidade de sempre, mas seu olhar parecia perdido em algum ponto entre o prato e o passado. Helena o observava disfarçadamente enquanto atendia a outras mesas. Havia algo nele que despertava sua curiosidade, uma espécie de conexão inexplicável. "Está tudo bem com sua comida, Sr. Mendes?" perguntou ao se aproximar para retirar o prato. "Excelente, como sempre", respondeu ele, limpando os lábios com o guardanapo de pano. "Só estou um pouco distraído. Hoje é um dia especial." "Comemora algo?" perguntou ela, seguindo o protocolo amável do restaurante. Os olhos de Arthur umedeceram por um instante, mas ele recuperou rapidamente a compostura. "Não exatamente. Hoje seria o aniversário de alguém importante." Helena assentiu respeitosamente e não indagou mais. Os segredos dos clientes não eram da sua conta. No entanto, enquanto voltava para a cozinha, sentiu uma estranha opressão no peito, como se aquelas palavras tocassem alguma fibra oculta em seu interior. Ao finalizar o jantar, Arthur pediu a conta. Helena a apresentou em uma pequena pasta de couro preto. O homem abriu sua carteira de couro, retirando várias notas. Foi então que aconteceu. Uma fotografia pequena e desgastada pelo tempo deslizou de entre as notas, caindo suavemente sobre a toalha. Helena a pegou automaticamente para devolvê-la, mas ao olhá-la, o ar pareceu abandonar seus pulmões. A imagem mostrava uma menina pequena, de uns 5 anos, com um vestido cinza simples. Estava de pé em frente a um prédio cinza com janelas pequenas. Seus olhos avelã olhavam timidamente para a câmera.
Helena conhecia aquele vestido, aquele prédio, aquele olhar. Era ela mesma, no orfanato. Lar Esperança. Suas mãos começaram a tremer. O tempo pareceu parar enquanto as luzes do restaurante pareciam se intensificar e diminuir ao seu redor. Onde conseguiu esta fotografia? Perguntou com um fio de voz, sem desviar o olhar da imagem. Arthur levantou a vista, confuso. Quando viu o que Helena segurava, seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. "Por que pergunta?" murmurou, tentando controlar o tremor repentino em suas mãos. "Porque esta menina sou eu." Seus olhares se encontraram e o mundo ao redor pareceu desvanecer. 20 anos de busca, 20 anos de perguntas sem resposta, convergiam naquele preciso instante, suspensos entre a incredulidade e a esperança. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Arthur olhava para Helena como se contemplasse um impossível feito realidade. Seus olhos percorriam cada detalhe do rosto dela, buscando, confirmando, temendo se enganar. "Não pode ser", sussurrou finalmente. "Eu procurei por tanto tempo." Helena notou que as mesas próximas começavam a prestar atenção à cena. Com profissionalismo, apesar do turbilhão de emoções que a invadia, inclinou-se ligeiramente. "Meu turno termina em meia hora, Sr. Mendes. Se desejar conversar, poderíamos nos encontrar na cafeteria da esquina." Arthur assentiu, incapaz de articular palavras coerentes. Guardou a fotografia com mãos trêmulas e deixou uma gorjeta excessivamente generosa. Antes de sair, murmurou: "Estarei esperando." Os 30 minutos seguintes foram os mais longos da vida de Helena. Atendeu aos últimos clientes como uma autômata, sua mente bombardeada por perguntas. Como aquele homem tinha uma fotografia sua do orfanato? O que significava aquele olhar de reconhecimento? Era possível que... Não devia criar falsas esperanças. Durante anos havia fantasiado encontrar seus pais biológicos, mas as decepções tinham sido demais. Ao terminar seu turno, tirou o uniforme do restaurante e vestiu um casaco leve. Sua colega Clara a olhou com curiosidade. "Tudo bem? Parece que você viu um fantasma." "Estou bem", mentiu Helena. "Só cansada." A cafeteria Café Aurora estava quase vazia àquela hora. Arthur ocupava uma mesa afastada com 2 xícaras de café fumegante à sua frente. Ao vê-la entrar, ficou de pé com uma mistura de nervosismo e formalidade. "Obrigado por vir", disse, indicando para que ela se sentasse. "Pedi café, espero que goste." Helena sentou-se, mantendo certa distância emocional. Havia aprendido a se proteger. "Quero ver a fotografia outra vez", pediu diretamente. Arthur pegou a imagem e a colocou sobre a mesa. Sob a luz mais clara da cafeteria, os detalhes eram inegáveis. Era ela, em frente ao orfanato onde havia passado seus primeiros 8 anos. "Como a conseguiu?" insistiu, com a voz tensa. Arthur respirou profundamente antes de responder, como quem se prepara para saltar no vazio. "Essa foto fui eu quem tirei há 20 anos. Estava procurando minha filha, desaparecida após um acidente." À medida que ele falava, o rosto de Helena refletia uma crescente incredulidade. A história que Arthur relatava parecia saída de um romance. O acidente de carro onde sua esposa havia falecido, a confusão no hospital durante o caos, a identificação errônea da menina, declarada órfã por um erro burocrático. "Contratei detetives, procurei em hospitais, orfanatos", continuou Arthur, tirando de sua pasta uma outra, cheia de documentos. "Esta é a investigação de todos esses anos. Nunca deixei de procurar." Helena revisou os papéis com mãos trêmulas, relatórios de detetives particulares, cartas a instituições, cópias de boletins de ocorrência. Seu coração batia descontrolado, mas sua mente analítica, a que a havia levado a estudar medicina, resistia. "Isso pode ser uma coincidência", disse finalmente. "Eu precisaria de provas mais concretas." Arthur a olhou diretamente nos olhos, e nesse instante, Helena sentiu um reconhecimento primordial, como se seu sangue respondesse a um chamado ancestral que transcendia a lógica. "Sua mãe tinha uma marca de nascença em forma de meia-lua no ombro direito", disse Arthur suavemente. "Nossa filha herdou essa mesma marca." Helena ficou paralisada. Ninguém, absolutamente ninguém,
em sua vida atual, sabia sobre aquela marca. Lentamente, ela afastou a gola de sua blusa para revelar o ombro direito. Ali, como uma assinatura do destino, a pequena meia-lua rosada confirmava o inimaginável. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Arthur. Eu te encontrei, sussurrou. Depois de todo esse tempo, finalmente te encontrei. A primeira luz do amanhecer encontrou Helena sentada na beira de sua cama, com o olhar fixo na parede. Não havia dormido. As revelações da noite anterior giravam em sua mente como um redemoinho implacável. Uma parte dela queria acreditar em tudo, que havia encontrado seu pai, que o vazio que sempre sentira finalmente teria explicação. Outra parte, no entanto, levantava muros de ceticismo. Seu pequeno apartamento na Vila Madalena, normalmente um refúgio acolhedor, agora lhe parecia alheio, como se ela mesma fosse uma estranha em sua própria vida. Sobre a mesa da cozinha, havia deixado os documentos que Arthur lhe mostrara. Relatórios de investigadores, cópias de boletins de ocorrência, fotografias antigas de uma mulher bonita com um bebê nos braços. O telefone vibrou. Uma mensagem de Arthur. Bom dia, Helena. Entendo que você precisa de tempo. Quando estiver pronta, gostaria de lhe mostrar algo importante, sem pressões. Helena deixou o telefone de lado e foi para o banheiro. Sob o chuveiro, deixou que a água quente lavasse a tensão de seus músculos. As palavras de sua mãe adotiva, falecida há 3 anos, ressoaram em sua memória. Às vezes, filha, a vida nos dá presentes disfarçados de coincidências. 2 horas depois, Helena esperava em um banco no Parque Ibirapuera. O extenso parque paulistano estava tranquilo naquela manhã de quarta-feira. Arthur apareceu caminhando lentamente, carregando uma pequena pasta de couro. Ao se sentar ao lado dela, manteve uma distância respeitosa. Obrigado por vir, disse simplesmente. Ainda não estou convencida, advertiu Helena. Tudo isso parece demais. Arthur assentiu, compreensivo. Eu entendo. No seu lugar, eu também seria cauteloso. Abriu a pasta e tirou um envelope grande. Isto é o que eu queria te mostrar. Dentro havia documentos médicos antigos do Hospital das Clínicas. Helena, com sua formação médica, os examinou com atenção. Eram os registros de uma menina de 5 anos, internada após um acidente de trânsito em 2004. As lesões descritas coincidiam com cicatrizes que ela sempre tivera, mas cuja origem desconhecia. Uma pequena marca na clavícula, uma cicatriz quase invisível perto do couro cabeludo. O caos após o acidente foi terrível, explicou Arthur, sua voz falhando ligeiramente. Houve múltiplos feridos. Quando cheguei ao hospital, me informaram que Heloísa, minha esposa, havia falecido. E você tinha desaparecido na confusão. Te declararam desaparecida, possivelmente. Ele não completou a frase. Não era preciso. Helena entendeu que a tinham dado por morta. Por que nunca me encontraram? Perguntou, um pingo de amargura em sua voz. O sistema falhou, respondeu Arthur, passando-lhe outro documento. Aqui está o relatório da investigação. Registraram você como criança não identificada em outro hospital. Quando ninguém te reclamou, te enviaram para o sistema de proteção infantil. Eu procurava por Lia Mendes, mas você tinha sido registrada como uma desconhecida. Helena sentiu um arrepio. Lia. Esse nome provocou uma reação estranha, como um eco distante. Às vezes eu sonhava com alguém me chamando por outro nome, confessou, surpresa com suas próprias palavras. Arthur a olhou com intensidade. Você se lembra de algo mais de antes do orfanato? Helena fechou os olhos, tentando alcançar aqueles fragmentos nebulosos de memória. Imagens difusas apareceram. Uma casa com um jardim, um balanço vermelho, o cheiro de bolo recém-assado, uma mulher cantando suavemente. Muito pouco, respondeu, abrindo os olhos, mas há algo que sempre me intrigou. Nos primeiros meses no orfanato, aparentemente eu perguntava constantemente por alguém chamado Papai Urso. Não tenho lembrança disso, mas as cuidadoras me contaram. O rosto de Arthur se transformou. Uma mistura de dor e alegria iluminou suas feições, enquanto as lágrimas começavam a correr livremente por suas bochechas. Papai Urso, era assim que você me chamava, porque quando eu te abraçava, você dizia que eu era grande e fofinho como um urso,
explicou com a voz embargada. Era nossa pequena brincadeira. Aquela revelação atingiu Helena como uma onda inesperada. Uma lembrança cristalina emergiu das profundezas de sua mente. Ela, muito pequena, sendo jogada ao ar por braços fortes, rindo sem controle, gritando: "De novo, papai urso, de novo!" Seu corpo reagiu antes de sua mente, e, sem planejar, seus olhos se encheram de lágrimas. Uma parte, primitiva e profunda de seu ser, havia reconhecido algo que sua consciência adulta ainda processava. "Preciso de uma prova definitiva", disse, limpando as lágrimas com determinação. "Um teste de DNA." Arthur assentiu sem hesitar. "Claro, esperei 20 anos. Posso esperar um pouco mais." A clínica particular no Itaim Bibi tinha paredes de um branco imaculado e um silêncio quase reverencial. Helena e Arthur esperavam os resultados sentados, um em frente ao outro, em uma sala privada. Tinham-se passado 3 dias desde que realizaram os testes de DNA, 3 dias em que Helena havia oscilado entre a esperança cautelosa e o medo da desilusão. O Dr. Guimarães, um homem de meia idade com óculos de armação fina, entrou segurando uma pasta. Sua expressão profissional não revelava nada. "Temos os resultados", anunciou sentando-se. "A comparação de marcadores genéticos indica uma compatibilidade de parentesco direto com uma probabilidade superior a 99,9%. Apesar de ter antecipado, a confirmação científica atingiu Helena com uma força inesperada. Sua visão ficou turva por um instante e ela teve que se agarrar à borda da cadeira. Não era uma coincidência, não era um erro. Arthur Mendes era indubitavelmente seu pai biológico. O trajeto da clínica transcorreu em um silêncio carregado de emoções. Arthur dirigia seu Mercedes preto com o olhar fixo na estrada, respeitando o espaço mental que Helena precisava. "Para onde vamos?" perguntou ela finalmente, notando que não estavam tomando o caminho para seu apartamento. "Se você concordar, gostaria de te mostrar algo importante", respondeu Arthur. "Mas se preferir ir para casa, entenderei perfeitamente." Helena assentiu em silêncio. Uma estranha calma a invadia, como se uma parte dela sempre soubesse que este momento chegaria. O carro parou em frente a uma casa elegante no Morumbi, um bairro residencial cercado de verde. Um jardim impecavelmente cuidado precedia uma construção de estilo clássico, com grandes janelas e uma entrada de pedra. "Esta é minha casa há 30 anos", explicou Arthur enquanto abria a porta principal. "Nossa casa." Helena entrou com passo vacilante. O interior era espaçoso e luminoso, decorado com um gosto sóbrio, mas quente. Não era a mansão ostensiva que ela esperaria de um empresário imobiliário bem-sucedido, mas um lar genuíno. "Nunca me mudei depois do acidente", continuou Arthur, guiando-a por um corredor com fotografias emolduradas. "Sempre mantive a esperança de que um dia..." Ele parou em frente a uma porta fechada. Sua mão tremeu ligeiramente ao girar a maçaneta. Este era o seu quarto. O quarto estava preservado como uma cápsula do tempo. Uma cama pequena com dossel, estantes cheias de livros infantis, uma casa de bonecas em um canto, desenhos emoldurados nas paredes. Helena avançou como em transe, tocando cada objeto com a ponta dos dedos. Algo na disposição dos móveis, nas cores, despertava ecos adormecidos em sua memória. Ela parou em frente a uma pequena escrivaninha. Sobre ela, um caderno de desenho aberto mostrava o traço inseguro de uma menina. Uma casa, 3 figuras sorridentes, um homem, uma mulher, uma menina e um cachorro. "Max", murmurou Helena sem pensar. Arthur a olhou assombrado. "Você se lembra do Max? Era nosso labrador. Desapareceu alguns meses depois do acidente. Acho que ele continuava te procurando." Helena sentou-se na pequena cadeira, sobrecarregada. Fragmentos dispersos começavam a se encaixar. O cachorro amarelo que aparecia em seus sonhos, a canção de ninar que às vezes cantarolava sem saber de onde a conhecia, o inexplicável medo de carros que a acompanhara durante anos. Todo esse tempo, começou, mas não pôde continuar. As emoções formavam um nó em sua garganta. Arthur ajoelhou-se ao lado dela, a uma distância prudente, respeitando seu espaço. "Não espero que você me chame de pai imediatamente,
nem que recuperemos 20 anos em um dia, disse suavemente. Eu só quero a oportunidade de te conhecer, de fazer parte da sua vida, se você me permitir. Helena levantou o olhar, encontrando nos olhos de Arthur o mesmo tom avelã que via todas as manhãs no espelho. Um detalhe tão evidente que era impossível não ter notado antes. Há tanto para processar, respondeu com sinceridade, mas eu quero tentar passo a passo. Arthur assentiu com um sorriso contido que iluminou todo o seu rosto. Posso te mostrar mais uma coisa? Perguntou, levantando-se. Ele a conduziu até um quarto no final do corredor. Ao abrir a porta, Helena viu um espaço transformado em uma espécie de centro de investigação improvisado. Mapas nas paredes, pastas classificadas, um grande quadro com fotografias, notas e linhas conectando diferentes pontos. 2 décadas de busca condensadas naquele cômodo. Nunca perdi a esperança, confessou Arthur, com a voz embargada, mesmo quando todos me diziam que eu deveria aceitar a perda e seguir em frente. Helena observou aquela demonstração tangível de amor paterno, aquele testemunho de uma perseverança que havia atravessado 2 décadas de desesperança. Naquele preciso instante, algo dentro dela se transformou. O muro defensivo que ela havia construído ao longo dos anos começou a rachar. Sem palavras, deu um passo à frente e, pela primeira vez, abraçou aquele homem que havia dedicado meia vida a encontrá-la. As semanas seguintes transcorreram como um sonho febril para Helena. Ela manteve seu trabalho no restaurante, mas cada momento livre era dedicado a reconstruir o quebra-cabeça de seu passado. Arthur respeitava sua necessidade de espaço, limitando-se a breves encontros para almoçarem juntos ou passear pelo Ibirapuera. Uma tarde, enquanto revisavam velhos álbuns de fotos no terraço da casa de Arthur, Helena se encorajou a formular a pergunta que vinha evitando. Fale-me dela, pediu em voz baixa. Da minha mãe. Arthur fechou o álbum que segurava. Seus olhos se perderam no horizonte por alguns instantes antes de responder. Heloísa era extraordinária, começou com um sorriso nostálgico. Pianista profissional, tinha um talento natural para a música e para entender as pessoas. Nos conhecemos em um concerto beneficente onde ela tocava. Eu estava lá por compromisso social, ela por paixão. Ele abriu outro álbum, mostrando-lhe uma fotografia de uma mulher bonita sentada em frente a um piano de cauda. Seu cabelo castanho caía em ondas sobre os ombros e seus olhos, idênticos aos de Helena, olhavam para a câmera com uma mistura de doçura e determinação. Você herdou o talento dela, embora talvez não saiba, continuou Arthur. Aos 4 anos você já mostrava uma habilidade surpreendente para a música. Heloísa estava convencida de que você seria uma grande pianista. Helena observou a fotografia com intensidade, como se pudesse extrair dela a essência daquela mulher que nunca chegaria a conhecer. Existe algum piano na casa? Perguntou repentinamente. Arthur a olhou surpreso. Sim, na sala de música. Heloísa insistiu em ter um espaço dedicado exclusivamente a isso. Não entro lá há anos. A sala de música ficava no andar térreo, com grandes janelas que davam para o jardim dos fundos. Uma fina camada de poeira cobria os móveis, testemunho silencioso do tempo transcorrido. No centro, imponente e solene, um piano de cauda preto esperava. Helena se aproximou com reverência, passando os dedos pela tampa fechada. Ao abri-la, as teclas de marfim amareladas revelavam sua idade, mas continuavam lindas. Posso? Perguntou, sinalizando para o banco. Arthur assentiu, visivelmente emocionado. Helena sentou-se e pousou as mãos sobre o teclado insegura. Nunca havia tocado piano, ou pelo menos não se lembrava. No entanto, seus dedos se moveram com uma familiaridade desconcertante, encontrando as notas de uma melodia simples, mas emotiva. Meu Deus! Exclamou Arthur, levando a mão ao peito. Essa canção era a canção de ninar que Heloísa cantava para você toda noite. Helena continuou tocando, deixando que seus dedos seguissem um caminho que sua mente consciente desconhecia, mas que seu corpo lembrava. As notas flutuaram pela sala como fantasmas bem-vindos, quebrando o silêncio de 20 anos. Quando a última nota desapareceu, ambos permaneceram em silêncio. Helena sentia um formigamento nas mãos
e uma estranha sensação de plenitude. Eu nunca estudei piano, murmurou maravilhada. Mas você leva isso no sangue, respondeu Arthur, com a voz embargada pela emoção. Como você leva tantas coisas dela? Naquela noite, de volta ao seu pequeno apartamento, Helena não conseguia parar de pensar naquelas mãos que haviam encontrado a música sem procurá-la. O que mais seu corpo guardava, sua memória mais profunda, que sua mente havia esquecido? O som do telefone interrompeu seus pensamentos. Era Bruno, um colega da faculdade de medicina com quem ela havia saído algumas vezes. Onde você se meteu ultimamente? Perguntou ele, em tom despreocupado. Te liguei várias vezes. Helena hesitou. Não havia compartilhado com ninguém o que ocorrera. Como explicar algo que ela mesma ainda estava assimilando? Estive ocupada, respondeu vagamente. Assuntos de família. Quer sair neste fim de semana? Uns amigos vão dar uma festa em Pinheiros. A Helena, de algumas semanas atrás, teria aceitado sem hesitar. As festas, os amigos, a vida noturna paulistana eram sua fuga habitual da rotina entre o restaurante e os estudos. Mas algo havia mudado em seu interior. Desculpe, não posso, respondeu com uma certeza que a surpreendeu. Tenho planos importantes. Ao desligar, percebeu que de fato tinha planos. Queria visitar o orfanato Lar Esperança, buscar registros, falar com as cuidadoras que pudessem se lembrar dela. Precisava conectar todas as peças, entender como a menina Lia Mendes havia se tornado Helena Campos. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Arthur. Descanse bem. Amanhã, se quiser, poderíamos visitar o túmulo de Heloísa. Entendo se for muito cedo. Helena contemplou a mensagem por um longo tempo. O túmulo de sua mãe biológica. Uma mulher cujo sangue corria em suas veias, mas cuja voz ela jamais escutaria. O pensamento era avassalador e, ao mesmo tempo, necessário. Respondeu com dedos trêmulos. Estarei pronta às 10. O cemitério do Morumbi estendia-se sereno sob um céu parcialmente nublado. Helena caminhava ao lado de Arthur por um caminho ladeado por árvores centenárias, cujas folhas começavam a se tingir com as primeiras cores do outono. O silêncio entre eles não era incômodo, mas respeitoso. É por aqui, indicou Arthur, desviando para uma seção mais antiga do cemitério. A lápide era simples, mas elegante, de mármore branco com veios cinzentos. O nome, Heloísa Mendes, aparecia gravado junto às datas de seu nascimento e morte, seguido de uma inscrição. A música da sua vida continua ressoando. Helena ajoelhou-se em frente ao túmulo, tocando com os dedos as letras esculpidas na pedra. Uma sensação estranha a invadiu. Estava diante da mulher que lhe dera a vida, mas que era, ao mesmo tempo, uma completa desconhecida. Eu trago flores frescas toda semana, comentou Arthur, depositando um buquê de lírios brancos que havia trazido. Eram as favoritas dela. O que você diria a ela? Perguntou Helena de repente, sem desviar o olhar da lápide. Se pudesse falar com ela agora, o que diria sobre mim? Arthur levou um momento para responder, visivelmente comovido pela pergunta. Eu diria que você é exatamente como ela sonhava que você seria, respondeu com voz suave. Forte, inteligente, determinada, que estuda medicina, algo que a teria enchido de orgulho, e que você tem a mesma forma de franzir levemente a testa quando se concentra. Helena sorriu por entre as lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Eu gostaria de tê-la conhecido, murmurou. Escutá-la tocar piano, perguntar tantas coisas. Você pode conhecê-la através do que ela deixou, respondeu Arthur. Seus diários, suas gravações, suas partituras. Heloísa era meticulosa em documentar sua vida. Helena levantou-se, limpando discretamente as lágrimas. Uma resolução firme nascia em seu interior. Recuperaria não apenas seu passado, mas também a memória daquela mulher cuja ausência havia deixado um vazio tão profundo. De volta à casa, Arthur a conduziu a um cômodo que ela ainda não havia visitado. Ao abrir a porta, Helena descobriu um espaço íntimo e luminoso, o escritório pessoal de Heloísa. Não mexia em nada há 20 anos, explicou Arthur com certa vergonha. Talvez pareça obsessivo, mas eu não conseguia. Eu entendo, interrompeu Helena suavemente. O escritório continha uma pequena biblioteca,
uma escrivaninha de madeira clara e estantes cheias de cadernos, partituras e discos de vinil. Sobre a escrivaninha, uma fotografia emoldurada mostrava a Heloísa segurando um bebê nos braços. A felicidade em seu rosto era radiante. Esse foi o dia em que chegamos em casa do hospital, explicou Arthur. Ela não parava de dizer que você era perfeita, embora tivesse chorado durante todo o trajeto. Helena pegou a fotografia, estudando-a com atenção. A conexão entre aquela mulher e o bebê em seus braços era quase tangível através do vidro e do tempo. Posso ver os diários dela? Perguntou, com uma mistura de timidez e determinação. Arthur apontou para uma estante onde dezenas de cadernos idênticos estavam alinhados cronologicamente. Fique à vontade, respondeu. Vou preparar um chá enquanto isso. Leve o tempo que precisar. Quando Arthur saiu, Helena se aproximou da estante e pegou o diário marcado com o ano de seu nascimento. A caligrafia de Heloísa era elegante e fluida, como ela mesma imaginava que seria. As primeiras páginas descreviam a emoção da gravidez, os preparativos para a chegada do bebê, as pequenas discussões com Arthur sobre nomes. Arthur insiste em nomes tradicionais. Eu prefiro algo com mais musicalidade. Lia pode ser um consenso. Simples, clássico, mas com um ritmo bonito. Lia Mendes, soa bem. Helena continuou lendo, absorta nas palavras daquela mulher que a havia sonhado muito antes de conhecê-la. As entradas posteriores ao seu nascimento estavam cheias de detalhes cotidianos. Seus primeiros sorrisos, seus primeiros sons, o fascínio por suas mãozinhas. Hoje, enquanto eu tocava piano, Lia ficou completamente quieta, escutando. Seus olhos seguiam minhas mãos sobre as teclas com uma concentração imprópria para seus 4 meses. Arthur diz que estou exagerando, mas eu sei o que vi. Minha filha sente a música como eu sinto. As horas passavam enquanto Helena pulava de um diário para outro, reconstruindo sua história através dos olhos de sua mãe. A emoção de seus primeiros passos, a preocupação com uma febre repentina, a alegria diante de suas primeiras palavras. Uma vida normal e, ao mesmo tempo, extraordinária pelo amor que cada página refletia. A última entrada, datada exatamente do dia anterior ao acidente, ressoou com uma ironia dolorosa. Amanhã sairemos cedo para a casa de campo. Lia está animada para ver os cavalos. Às vezes olho para minha filha e sinto um amor tão profundo que me assusta. Como é possível amar tanto alguém? Como eu poderia viver se algum dia algo acontecesse a ela? Helena fechou o diário, sobrecarregada. A mulher que havia escrito aquelas linhas não imaginava que 24 horas depois ela mesma não estaria, e que seu maior temor, perder a filha, se cumpriria de uma forma distorcida. Não pela morte, mas por um sistema que falhou, separando-as para sempre. Quando Arthur retornou com 2 xícaras de chá, encontrou Helena sentada no chão, cercada por diários abertos, fotografias e pequenas lembranças que havia descoberto. Seu rosto mostrava os traços do choro, mas também uma serenidade nova. Você está bem? Perguntou preocupado. Helena levantou o olhar, com um sorriso triste, mas genuíno. Acho que agora sim, respondeu. Estou começando a conhecê-la, a nos conhecer. Arthur sentou-se à sua frente, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Heloísa sempre dizia que conhecer nosso passado é fundamental para construir nosso futuro, comentou. Mas ela também acreditava em não ficarmos presos a ele. Helena assentiu, compreendendo a sabedoria naquelas palavras. Tomou um gole de chá antes de falar novamente. Tomei uma decisão, anunciou com voz firme. Quero recuperar meu nome legal. Quero ser Lia Mendes outra vez. Os trâmites legais para recuperar sua identidade original revelaram-se um labirinto burocrático. Helena, agora decidida a reivindicar seu nome de nascimento, Lia dedicou semanas a reunir documentação, apresentar petições e comparecer a audiências, junto com Arthur e um advogado especializado. No cartório de registro civil de Pinheiros, uma funcionária de meia-idade examinava o processo com expressão confusa. É um caso bastante incomum, comentou ajustando os óculos. Os exames de DNA são conclusivos, mas a certidão de óbito emitida em 2004 foi um erro, interrompeu Arthur com firmeza.
Um erro que custou 20 anos de separação. A funcionária assentiu compreensiva. Entendo. Precisaremos de uma resolução judicial para anular a certidão de óbito e restabelecer a identidade original. Felizmente, vocês têm todas as provas necessárias. Ao sair do cartório, Lia, ainda era estranho pensar em si mesma com esse nome, respirou profundamente. No que está pensando? Perguntou Arthur, enquanto caminhavam para o carro. Que é estranho, respondeu ela, observando o fluxo de pessoas na calçada. Helena Campos está morrendo legalmente enquanto Lia Mendes está voltando à vida. Você se arrepende? Ela balançou a cabeça. Não, é como encontrar a peça que sempre faltou. Só preciso de tempo para me acostumar. Naquela tarde, Lia tinha que enfrentar outro desafio: comunicar os recentes acontecimentos aos seus amigos mais próximos. Havia organizado uma pequena reunião em seu apartamento. Clara, sua colega do restaurante, Bruno, seu amigo da faculdade, e Marta, sua antiga colega de apartamento, a observavam com expressões que iam da incredulidade ao espanto enquanto ela relatava sua história. É como um filme, comentou Clara quando Lia terminou de falar. Desses que você sempre diz que são melodramáticos demais para serem incríveis. Lia sorriu, reconhecendo a ironia. Às vezes, a vida supera a ficção, eu acho. E como você se sente com tudo isso? Perguntou Marta, sempre prática. É uma mudança enorme. Lia considerou a pergunta. Durante as últimas semanas, havia experimentado toda a gama de emoções. Euforia, medo, confusão, alegria, nostalgia. Sinto-me como se estivesse recuperando algo que nem sabia que tinha perdido, respondeu finalmente. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Bruno, que havia permanecido excepcionalmente quieto, finalmente falou. O que vai acontecer com a medicina? Perguntou. Você vai continuar estudando? A pergunta tocou num ponto sensível. Lia não tinha tido tempo de considerar as implicações práticas de sua nova situação. Arthur, evidentemente rico, havia insinuado várias vezes que poderia ajudá-la financeiramente, eliminar a necessidade de ela trabalhar no restaurante enquanto estudava. Claro que vou continuar, respondeu com determinação. Aliás, agora tenho uma motivação adicional. Mais tarde, quando seus amigos foram embora, Lia se viu sozinha com seus pensamentos. O apartamento, que sempre considerara seu refúgio, agora parecia um espaço transitório. Não pertencia completamente ao seu passado como Helena, nem ao seu futuro como Lia. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Arthur. Espero que a reunião com seus amigos tenha corrido bem. Amanhã, se quiser, poderíamos visitar o orfanato Lar Esperança. Marquei uma hora com a diretora. Lia sentiu um nó no estômago. O orfanato representava um capítulo doloroso, mas necessário para completar o quebra-cabeça de sua vida. Respondeu afirmativamente e, em seguida, seguindo um impulso, discou outro número. Dr. Guimarães. Sou Helena Campos. Lia Mendes. Desculpe a hora, mas tenho uma pergunta. Importante. Seria possível realizar uma análise comparativa entre o meu DNA e alguma amostra preservada da minha mãe? A resposta do médico foi positiva. Arthur havia conservado alguns objetos pessoais de Heloísa com amostras viáveis de DNA. O estudo poderia ser realizado em poucos dias. Na manhã seguinte, o prédio cinzento do orfanato Lar Esperança erguia-se diante deles, menos intimidante do que Lia se lembrava, mas igualmente carregado de emoções. O local havia sido reformado, mas conservava a mesma estrutura básica. A diretora, a senhora Almeida, uma mulher de uns 60 anos com expressão amável, recebeu-os em seu escritório. Lembro-me perfeitamente do caso, comentou, enquanto revisava um antigo prontuário. Helena, ou Lia, devo dizer, chegou para nós em estado de choque. Não falava, mal comia. Os médicos diagnosticaram amnésia traumática, provavelmente devido ao acidente. Lia ouvia com atenção, tentando conciliar essa informação com suas próprias lembranças fragmentadas. Eu nunca mencionei meus pais? Perguntou. A senhora Almeida balançou a cabeça. Nos primeiros meses você ficou praticamente muda. Quando finalmente começou a falar, parecia ter esquecido sua vida anterior. Só restavam algumas, como dizer, impressões. Você perguntava pelo papai urso, como mencionou.
e às vezes chorava dizendo que queria música. Arthur, sentado ao lado de Lia, pegou sua mão suavemente. Heloísa tocava para você todas as noites, explicou. Era parte da nossa rotina antes de dormir. A diretora mostrou-lhes fotografias do arquivo. Uma menina pequena, de olhar sério e retraído, em diferentes momentos durante sua estadia no orfanato. Lia mal se reconhecia naquela criatura frágil e silenciosa. E então veio a adoção, continuou a senhora Almeida. Os Campos se apaixonaram por você desde o primeiro momento. Eram um casal mais velho, sem filhos, professores universitários. Proporcionaram a você um lar estável, educação, amor. Eles foram bons pais, afirmou Lia, com a garganta apertada pela emoção. Não quero que pense que... Você não precisa explicar, interrompeu a Arthur suavemente. Eu entendo perfeitamente. Eles a criaram quando eu não pude. Serei eternamente grato a eles por isso. Antes de irem embora, Lia pediu para visitar o dormitório onde havia passado aqueles anos. O quarto, agora ocupado por outras meninas, mantinha a mesma disposição básica. Camas individuais alinhadas contra as paredes, pequenos armários para os escassos pertences, janelas altas que deixavam entrar uma luz tênue. Lia parou em frente à que havia sido sua cama, conforme lhe indicou a diretora. Uma lembrança cristalina emergiu. Noites inteiras olhando pela janela, contando estrelas, falando em silêncio com alguém cujo rosto não conseguia lembrar. Eu prometi a eles que voltariam, murmurou para si mesma, lembrando um juramento infantil quase esquecido. Todas as noites eu prometia que eles voltariam para me buscar. Arthur, que a observava da porta, aproximou-se lentamente. Eu tentei, disse ele com a voz embargada pela emoção. Deus sabe que tentei com todas as minhas forças. Lia virou-se para ele, com lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Pela primeira vez, desde o reencontro, ela não viu o empresário bem-sucedido, nem o pai recém-descoberto, mas um homem que havia passado 20 anos carregando uma dor insuportável, procurando incansavelmente pela filha que acreditava estar morta. Eu sei, respondeu, abraçando-o espontaneamente. Agora eu sei. O laboratório do Dr. Guimarães ligou mais cedo do que o esperado. Os resultados da análise comparativa entre o DNA de Lia e as amostras preservadas de Heloísa confirmavam o óbvio. O parentesco materno era indubitável. Para Lia, no entanto, aquela confirmação científica tinha um significado profundo. Não apenas havia recuperado seu pai, mas também a certeza de sua conexão com Heloísa. O que você quer fazer agora? Perguntou Arthur enquanto saíam do laboratório. Era uma pergunta simples, mas carregada de possibilidades. Lia vinha refletindo durante dias sobre essa questão. Sua vida estava em um ponto de inflexão. Os trâmites para recuperar sua identidade avançavam. Seus estudos de medicina continuavam, mas algo mais se formava em seu interior. Quero conhecê-la melhor, respondeu finalmente. A Heloísa. E também entender o que realmente aconteceu no acidente, como eu pude me perder no sistema. Arthur assentiu, compreensivo. Eu tenho todos os boletins de ocorrência, as declarações de testemunhas, os relatórios do hospital. Nunca parei de investigar. Naquela tarde, no escritório de Arthur, eles desdobraram sobre uma grande mesa toda a documentação reunida durante anos. Relatórios médicos, recortes de jornais sobre o acidente, declarações juramentadas, fotografias do veículo destruído. Foi na rodovia Castelo Branco, explicou Arthur, apontando para um mapa. Estávamos voltando da casa de campo dos meus pais em Sorocaba. Um caminhão perdeu o controle e provocou um engavetamento. 7 veículos envolvidos, 3 mortos, 11 feridos em diferentes estados. Lia revisava os documentos com sua mente analítica de estudante de medicina, tentando manter a distância emocional necessária. Segundo isto, eu fui transferida para o Hospital Santa Catarina, enquanto Heloísa... Sua voz falhou levemente. Enquanto ela foi levada para o Hospital das Clínicas, onde faleceu horas depois. A confusão ocorreu no caos das ambulâncias, continuou Arthur. Registraram você como criança não identificada, porque você estava inconsciente e não portava identificação. Quando cheguei ao HC, me informaram do falecimento de Heloísa
e me disseram que você não tinha chegado lá. Quando consegui rastrear todas as ambulâncias e chegar ao Santa Catarina, você já tinha sido transferida para outro centro devido à lotação. Lia estudou as fotografias do carro destruído. Era um milagre ela ter sobrevivido. O relatório médico menciona um traumatismo craniano, observou. Isso explicaria a amnésia. Os médicos do orfanato disseram que poderia ser permanente ou temporária, acrescentou Arthur. Esperei durante anos que você recuperasse a memória, que me reconhecesse de alguma forma. Por isso, eu visitava orfanatos, mostrando sua fotografia. A magnitude da tragédia, amplificada pelos erros burocráticos e pelas coincidências cruéis, era avassaladora. Um acidente, decisões tomadas em segundos por equipes médicas sobrecarregadas, registros confusos e 2 vidas, separadas por 20 anos. O que aconteceu depois, né? Perguntou Lia, percebendo que havia mais na história. Arthur hesitou visivelmente antes de continuar. Quando finalmente te localizei no Lar Esperança, você já estava em processo de adoção, explicou com dificuldade. Apresentei toda a documentação, as provas, mas o sistema judicial se moveu com uma lentidão desesperadora. Quando consegui a primeira audiência na vara da infância, os Campos já haviam formalizado a adoção. Um erro terrível havia sido cometido, mas legalmente eu já era filha deles, completou Lia, entendendo finalmente por que nunca a haviam encontrado. Os tribunais consideraram que, depois do trauma sofrido, arrancar você da família adotiva poderia causar mais danos. Continuou Arthur com amargura contida. Ofereceram-me a possibilidade de visitas supervisionadas, mas os psicólogos alertaram que, dado seu estado mental e a amnésia, isso poderia confundi-la mais. Sugeriram-me esperar. Esperar o quê? Perguntou Lia, sentindo uma indignação crescente. Que você ficasse mais velha, que talvez recuperasse a memória naturalmente, respondeu Arthur. Enquanto isso, eu só podia te observar de longe, garantir que você estava bem. Lia o olhou, estupefata. Você me observava? Arthur baixou o olhar, visivelmente desconfortável. Não de forma invasiva, esclareceu rapidamente. Contratei detetives particulares que me informavam periodicamente. Soube quando você se formou no colégio com honras, quando decidiu estudar medicina, quando seus pais adotivos faleceram. Lia levantou-se bruscamente, precisando de espaço para processar essa nova informação. Por que não se aproximou então? Perguntou com certa dureza. Quando meus pais adotivos morreram, eu fiquei completamente sozinha. Por que continuar esperando? Arthur a olhou com olhos úmidos. Eu tentei várias vezes, confessou. Inclusive fui ao funeral deles, mas me mantive à distância. Temia que aparecer de repente, contar essa história. Incrível sem provas contundentes. Só te causaria mais dor. Eu precisava do momento certo, da forma correta. E então apareceu o trabalho no restaurante, deduziu Lia, conectando os pontos. Arthur assentiu lentamente. Quando soube que você trabalhava lá, comecei a frequentar. Não para te assediar, mas para te ver, te conhecer de alguma forma. Planejava me aproximar gradualmente. Talvez encontrar uma maneira natural de puxar conversa. Nunca pensei que o destino interviria com aquela fotografia. Lia deixou-se cair novamente na cadeira, sobrecarregada pelas revelações. Uma parte dela entendia as complexas circunstâncias que haviam levado a essa situação. Outra parte não podia evitar pensar nos anos de solidão que poderiam ter sido evitados. Preciso de tempo para assimilar tudo isso, disse finalmente pegando sua bolsa. Claro, respondeu Arthur, respeitando seu espaço. Leve o tempo que precisar. Lia dirigiu-se à porta, mas parou antes de sair. Mais uma coisa, disse, virando-se. Você chegou a conhecer os Campos, meus pais adotivos? Arthur hesitou antes de responder. Só de longe, admitiu. Pareciam pessoas amáveis, dedicadas. Sempre serei grato por como cuidaram de você. Lia assentiu em silêncio e foi embora, com a mente saturada de perguntas e emoções contraditórias. Enquanto caminhava pelas ruas outonais de São Paulo, uma certeza emergia entre a confusão. Sua vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Nos dias seguintes, Lia refugiou-se em sua rotina. Aulas na faculdade de medicina pela manhã, turnos no restaurante à noite.
O trabalho metódico e as obrigações cotidianas forneciam-lhe uma âncora em meio à turbulência emocional. Arthur respeitou seu pedido de espaço, limitando-se a mensagens breves perguntando como ela estava. Lia respondia de forma sucinta, agradecendo silenciosamente por sua paciência. Uma tarde, enquanto estudava anatomia na biblioteca da universidade, Bruno sentou-se à sua frente sem aviso prévio. "Você está se isolando", disse ele diretamente, sem cumprimentar. De novo. Lia levantou o olhar de seus apontamentos, surpresa pela interrupção e pela franqueza. "Estou ocupada", respondeu defensivamente. "As provas estão chegando e tenho muito o que estudar." "Você sempre esteve ocupada", replicou ele, inclinando-se para a frente. "Mas isto é diferente. Te conheço há 3 anos, Helena. Ou Lia, como prefere agora. Toda vez que algo te afeta emocionalmente, você se enterra no trabalho e nos estudos." Lia fechou seu livro de anatomia, reconhecendo a contragosto a verdade em suas palavras. Era um padrão que se repetia. Quando seus pais adotivos faleceram, ela mergulhou nos estudos até a exaustão, evitando processar a dor. "É complicado", admitiu finalmente. "A vida costuma ser", respondeu Bruno com um meio sorriso. "Mas se trancar não vai resolver. Você tem que enfrentar, seja o que for." "E se eu não souber como?", perguntou ela, com uma vulnerabilidade incomum em sua voz. Bruno a observou por um momento. Antes de responder, "Então você pede ajuda", disse simplesmente. "É para isso que servem os amigos, não?" Naquela noite, após seu turno no restaurante, Lia tomou uma decisão. Em vez de ir para seu apartamento, pegou um táxi e deu o endereço de Arthur. Era tarde, passava da meia-noite, mas ela precisava resolver as coisas. A casa estava iluminada quando ela chegou. Arthur abriu a porta, visivelmente surpreso, mas contente em vê-la. "Desculpe pela hora", desculpou-se Lia, entrando no hall. "Não se preocupe", respondeu ele, guiando-a para a sala de estar. "Aconteceu alguma coisa?" Lia sentou-se em um dos sofás, reunindo seus pensamentos antes de falar. "Estive refletindo", começou, "sobre tudo o que você me contou, sobre como tentou me encontrar, os obstáculos legais, sua decisão de esperar." Arthur a ouvia atentamente, sem interrompê-la. "No início, senti raiva", continuou ela. "Pensei nos anos que poderíamos ter tido juntos, mas depois percebi uma coisa. Eu também poderia culpar os médicos do hospital, os funcionários que cometeram erros, o motorista do caminhão que provocou o acidente. Poderia até me culpar por não me lembrar." Ela parou, observando as fotografias de família que adornavam a lareira. "Mas o ressentimento não vai mudar o passado. Só vai envenenar o presente e o futuro." Arthur a olhava com uma mistura de surpresa e admiração. "Você é muito sábia para a sua idade", comentou suavemente. Lia sorriu, com certa melancolia. "Não é sabedoria, é sobrevivência. Aprendi há muito tempo que se agarrar à dor só traz mais dor." Ela se levantou e caminhou até a lareira, pegando uma das fotografias. Heloísa segurando a pequena Lia recém-nascida. "Não posso recuperar minha mãe", continuou, com voz firme, "nem os anos perdidos. Mas posso escolher o que fazer com o tempo que temos pela frente." Arthur levantou-se também, aproximando-se cautelosamente, como quem teme espantar um pássaro arisco. "E o que você escolheu?", perguntou com suavidade. Lia virou-se para ele com uma nova determinação em seu olhar. "Quero te conhecer. Construir uma relação, ser a família. Não será fácil. Teremos que aprender juntos. Mas quero tentar." Arthur não conseguiu conter a emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto ele assentia repetidamente. "Não há nada que eu deseje mais no mundo", respondeu com a voz embargada. Lia colocou a fotografia em seu lugar e se aproximou da janela. A noite paulistana se estendia diante dela. Uma cidade de luzes e sombras, como sua própria história. "Tem mais uma coisa", acrescentou virando-se novamente para Arthur. "Tenho pensado na minha carreira, na medicina." "Você mudou de ideia?", perguntou ele preocupado. Lia balançou a cabeça. "Pelo contrário, agora estou mais segura do que nunca da minha vocação. Mas quero me especializar em traumatologia pediátrica e, eventualmente, trabalhar para melhorar os protocolos de identificação de pacientes em situações de emergência." Arthur a olhava com orgulho evidente. "Heloísa",
Ficaria imensamente orgulhosa, disse. E tem outra coisa, continuou Lia com uma leve hesitação. Eu gostaria de voltar a tocar piano, lembrar o que minhas mãos parecem não ter esquecido. O sorriso de Arthur iluminou toda a sua expressão. A sala de música é sua quando você quiser, respondeu. E se me permitir, posso procurar um professor adequado para você. Lia assentiu agradecida. Então, olhou ao redor, para a elegante sala de estar, para a casa enorme e vazia por tanto tempo. Eu também estava pensando, começou hesitante. Meu contrato de aluguel vence no próximo mês e, bem, este lugar é muito grande para uma pessoa só. Ela não precisou completar a frase. Arthur entendeu imediatamente. Esta é a sua casa, Lia, disse ele com firmeza. Sempre foi. Você pode se mudar quando quiser, ocupar o espaço que desejar, mas sem pressão, só quando estiver pronta. Pela primeira vez em muito tempo, Lia sentiu que as peças dispersas de sua vida começavam a se encaixar, não no mesmo padrão de antes, mas formando uma imagem nova, inesperada, mas cheia de possibilidades. Acho que estou pronta para começar de novo, disse simplesmente. A primavera chegou a São Paulo, trazendo novos começos. Lia havia finalmente se mudado para a casa de Arthur, agora sua casa também, ocupando um quarto diferente daquele que fora seu na infância. Ela precisava construir seu próprio espaço, um que refletisse quem ela era agora, não apenas quem havia sido. Os meses seguintes estabeleceram uma rotina confortável entre pai e filha. Cafés da manhã compartilhados antes que cada um fosse para suas obrigações. Jantares onde trocavam as experiências do dia, fins de semana dedicados a se redescobrirem mutuamente. Você tem a mesma obstinação da Heloísa, comentou Arthur uma noite, enquanto Lia repassava pela terceira vez consecutiva uma passagem difícil no piano. Ela também podia passar horas praticando a mesma sessão até que soasse exatamente como ela queria. Lia sorriu, deixando os dedos descansarem sobre as teclas. As aulas de piano que havia começado 3 meses antes estavam despertando não apenas habilidades latentes, mas também memórias fragmentadas. O aroma de um perfume, enquanto mãos delicadas guiavam as suas sobre o teclado. Uma voz suave cantando no ritmo da música. Às vezes, quando toco, sinto que ela está perto, confessou, como se uma parte dela vivesse na música. Arthur sentou-se ao lado dela no banco do piano, visivelmente comovido. Ela costumava dizer que a música era a forma mais pura de comunicação entre as almas, lembrou, que transcende o tempo e a distância. Lia assentiu, compreendendo profundamente essas palavras. Através do piano, ela estava estabelecendo uma conexão com Heloísa que ia além de fotografias e relatos. Tenho algo para você, disse Arthur, levantando-se. Estive esperando o momento certo. Ele voltou com uma pequena caixa de madeira entalhada. Ao abri-la, Lia viu um delicado colar de prata com um pingente em forma de clave, de sol. Era de Heloísa, explicou Arthur. Ela o usava sempre em seus concertos importantes. Eu queria dá-lo a você quando fizesse 16 anos. Lia pegou o colar com reverência, sentindo seu peso na palma da mão. É lindo, murmurou. Arthur o pegou com cuidado e o colocou ao redor do pescoço dela. O metal frio contra sua pele desencadeou outra onda de lembranças. Uma mulher inclinando-se sobre ela, o mesmo pingente balançando diante de seus olhos infantis. Uma risada cristalina. Obrigada, disse Lia tocando o pingente. Vou cuidar dele sempre. A convivência não era isenta de desafios. Ambos tinham personalidades fortes e hábitos estabelecidos. Às vezes, discutiam por questões triviais. A ordem na casa, os horários, as diferentes formas de abordar os problemas. Uma tarde, enquanto Lia estudava para os exames finais da faculdade, Arthur entrou na biblioteca com expressão preocupada. Acabei de receber uma ligação interessante, comentou, sentando-se à frente dela. Era o Dr. Marcos Silveira, um antigo colega meu do Hospital das Clínicas. Ele está coordenando um projeto para melhorar os protocolos de identificação de pacientes em situações de emergência em massa. Lia levantou o olhar de seus livros imediatamente interessada. Exatamente o que eu queria fazer?
Perguntou surpresa com a coincidência. Arthur assentiu com certa hesitação. Eu falei de você para ele, da nossa história, do seu interesse no tema. Ele está entusiasmado com a possibilidade de você colaborar com... Eles? Lia deixou a caneta sobre a mesa, estudando a expressão de Arthur. Sinto que há um mas a caminho, observou. Não exatamente, respondeu ele. Só me preocupa que você esteja assumindo responsabilidades demais. Seus estudos, o trabalho no restaurante, as aulas de piano e agora isso. Lia sorriu, reconhecendo a genuína preocupação paternal. Eu pedi demissão do restaurante, revelou. Ontem foi meu último turno. E quanto ao resto, é importante para mim, Arthur. Não só pelo que aconteceu conosco, mas porque poderia evitar que outras famílias passem pelo mesmo. Arthur a observou com uma mistura de orgulho e preocupação. Igual a sua mãe, murmurou. Sempre queria salvar o mundo. Não pretendo salvar o mundo, esclareceu Lia. Só dar minha pequena contribuição para melhorá-lo. Quando você poderia se encontrar com o Marcos? Perguntou Arthur, aceitando sua decisão. Depois dos exames finais, respondeu ela. Em 2 semanas estarei livre. Naquela noite, Lia não conseguia dormir. Levantou-se silenciosamente e foi até o escritório de Heloísa, um espaço que havia começado a frequentar regularmente. A presença de sua mãe biológica parecia mais forte ali, entre seus livros, suas partituras, seus pertences pessoais. Acendeu a luminária da escrivaninha e abriu um dos diários que ainda não havia lido, datado de 3 anos antes de seu nascimento. As páginas descreviam os sonhos e ambições de uma mulher no auge de sua carreira musical, mas também suas dúvidas sobre o futuro, seu desejo de formar uma família, seus medos. Às vezes me pergunto se conseguirei conciliar a música com a maternidade, escrevia Heloísa. Arthur diz que encontraremos um jeito, que juntos podemos tudo. Quero acreditar nele. Quero uma família, mas também preciso da música. É egoísta querer as 2 coisas? Lia fechou o diário pensativa. Sua mãe havia enfrentado dilemas semelhantes aos seus. Como equilibrar a vocação profissional com a vida pessoal, como honrar diferentes paixões sem sacrificar nenhuma. Com renovada determinação, voltou ao seu quarto e tomou uma decisão. Visitaria o túmulo de Heloísa no dia seguinte. Sozinha, desta vez. O cemitério estava tranquilo sob a suave luz da primavera. Lia depositou um buquê de lírios brancos sobre a lápide e sentou-se no pequeno banco em frente a ela. Olá, mãe, começou, sentindo-se estranha por falar em voz alta, mas necessitando fazê-lo. Sei que você não pode me ouvir, mas talvez, de alguma forma, talvez sim. O silêncio do cemitério era acolhedor, como um espaço sagrado para confidências. Estou encontrando meu caminho, continuou. Não tem sido fácil. Há dias em que tudo isso parece um sonho estranho. Mas o Arthur, o papai, tem sido incrivelmente paciente. Estamos aprendendo juntos. Uma brisa suave agitou as flores sobre o túmulo. Voltei a tocar piano. Não sou tão boa quanto você, obviamente, mas minhas mãos parecem se lembrar do que minha mente esqueceu. Meu professor diz que tenho talento. Natural. Lia tocou o pingente da clave de sol, sentindo uma conexão tangível com a mulher que nunca chegaria a conhecer pessoalmente. Acima de tudo, quero que saiba que estou bem, acrescentou, com a voz carregada de emoção. E que, de alguma forma, você continua viva em mim. Em cada nota que toco, em cada paciente que ajudarei como médica, em cada momento que compartilho com o papai. Ao se levantar para ir embora, Lia sentia-se mais leve, como se tivesse depositado um peso invisível sobre aquela lápide de mármore. Não era um adeus, mas um reencontro de outra natureza. De volta à casa, encontrou Arthur no jardim dos fundos, podando as roseiras que Heloísa havia plantado décadas atrás. Está tudo bem? Perguntou ele, notando seus olhos ligeiramente vermelhos. Sim, respondeu Lia com sinceridade. Agora estou. A sala de conferências do Hospital das Clínicas estava lotada. Profissionais médicos, equipes de emergência, representantes da Secretaria de Saúde e estudantes avançados haviam se reunido para a apresentação do novo Protocolo Mendes para a identificação de pacientes em situações de emergência em massa. No palco, Lia Mendes,
com seu jaleco branco e o pingente de clave de sol visível sobre a blusa, explicava os detalhes do sistema que havia ajudado a desenvolver durante o último ano. O erro que separou minha família por 20 anos não foi culpa de uma única pessoa ou instituição, explicava ela com voz clara e segura. Foi o resultado de múltiplas falhas em um sistema que não estava preparado para o caos de uma emergência em grande escala. Os slides mostravam o novo sistema. Pulseiras de identificação com QR Codes ligados a um banco de dados centralizado. Aplicativos móveis para que familiares pudessem procurar seus entes queridos em tempo real. Protocolos de verificação cruzada entre hospitais. O que propomos não é apenas tecnologia, mas uma mudança na mentalidade, continuou Lia. Um compromisso para que nenhuma família volte a viver o que a minha viveu. Na primeira fila, Arthur a observava com orgulho incontido. Aos 66 anos, ele havia reduzido sua atividade empresarial para dedicar tempo e recursos à fundação que haviam criado juntos. A Fundação Heloísa Mendes para a Reunificação Familiar. Ao final da apresentação, os aplausos foram ensurdecedores. Colegas e supervisores se aproximaram para parabenizar Lia, não apenas pelo protocolo em si, mas pela paixão e pelo compromisso pessoal que ela havia colocado no projeto. O Dr. Marcos Silveira, agora seu mentor, deu-lhe um abraço afetuoso. Sua mãe estaria imensamente orgulhosa, disse ele ao seu ouvido. E não só por isso, mas pela mulher em quem você se tornou. Essas palavras tocaram uma fibra profunda em Lia. Durante o último ano, desde que começou a colaborar com a equipe do hospital, ela descobrira que Marcos havia conhecido Heloísa em sua juventude. Haviam estudado juntos brevemente no conservatório antes que ela se decidisse por uma carreira como concertista e ele optasse pela medicina. Você acha mesmo? Perguntou Lia com sincera vulnerabilidade. Sem dúvida alguma, afirmou Marcos. Heloísa sempre valorizou a coragem de transformar a dor em algo construtivo. É exatamente o que você fez. Naquela noite, Lia e Arthur comemoraram com um jantar em casa. Haviam convidado um pequeno círculo de pessoas que haviam se tornado parte importante de suas vidas. Marcos, Clara e Bruno, além de alguns colegas próximos. A casa, antes silenciosa e carregada de lembranças melancólicas, agora vibrava com conversas e risadas. A música de Heloísa tocava suavemente no aparelho de som. Gravações de seus concertos que Arthur havia digitalizado cuidadosamente. Um brinde, propôs Arthur, levantando sua taça. A Lia e ao Protocolo Mendes, por transformar nossa história pessoal em ajuda para outros. Todos levantaram suas taças, mas Lia acrescentou. E a Heloísa, disse, tocando instintivamente seu pingente, cuja música nunca deixou de soar. Mais tarde, quando os convidados foram embora, Lia encontrou Arthur no jardim contemplando as estrelas. Sentou-se ao lado dele no banco de madeira que Heloísa havia escolhido décadas atrás. Foi um dia importante, comentou ela, aceitando a manta que ele lhe oferecia para protegê-la do ar fresco da noite. Um de muitos que virão, respondeu Arthur. O protocolo é só o começo. Lia assentiu, pensativa. O caminho percorrido no último ano e meio desde seu reencontro havia sido cheio de altos e baixos emocionais, de momentos de conexão profunda e também de atritos inevitáveis enquanto aprendiam a ser pai e filha. Estive pensando no futuro, disse Lia, observando o céu estrelado. No que vem depois da residência médica. Arthur a olhou com interesse. Você tomou alguma decisão? Quero ampliar o alcance da fundação, respondeu ela. Existem milhares de famílias separadas por desastres, conflitos, erros burocráticos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Parece ambicioso, comentou Arthur, com um sorriso de aprovação. É, admitiu Lia, mas não preciso fazer isso sozinha, certo? Arthur pegou sua mão, em um gesto que se tornara natural entre eles. Você nunca mais estará sozinha, afirmou com convicção. O que fizermos de agora em diante, faremos juntos. Permaneceram em silêncio por um momento, aproveitando a tranquilidade da noite e a certeza de terem encontrado finalmente seu lugar no mundo. Tem mais uma coisa, acrescentou Lia com certa hesitação.
Decidi organizar um concerto beneficente para a inauguração oficial da fundação. É uma excelente ideia, aprovou Arthur. Poderíamos contatar a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Tenho alguns contatos que... Eu quero tocar, interrompeu Lia. Uma peça que estou compondo, inspirada na nossa história. Arthur a olhou com espanto. Nos meses em que vinha estudando piano, Lia havia mostrado um talento notável, mas a composição era algo completamente novo. Eu não sabia que você estava compondo, disse, visivelmente emocionado. É algo recente, explicou ela. Meu professor diz que tenho o mesmo instinto musical da Heloísa. As melodias simplesmente vêm a mim. Arthur a abraçou, sem palavras para expressar o que sentia. Naquele momento, sob o céu estrelado de São Paulo, o círculo parecia se completar de alguma maneira. Não era um final, mas um novo começo. Será uma honra te ouvir, disse finalmente, com a voz embargada pela emoção. Lia sorriu, sentindo uma paz interior que havia buscado por toda a sua vida sem saber. O vazio, que sempre sentira, aquela inquietação persistente, finalmente havia encontrado resposta. Não na negação do passado, mas em sua integração. Era Helena Campos e Lia Mendes ao mesmo tempo, moldada tanto pela ausência quanto pelo reencontro, tanto pela perda quanto pela descoberta. Amanhã tenho que visitar o orfanato outra vez, comentou, mudando de assunto. Eles estão interessados em implementar uma versão adaptada do protocolo. Quer que eu te acompanhe? Ofereceu Arthur. Lia negou suavemente. Desta vez preciso ir sozinha. Há algumas cuidadoras que ainda trabalham lá, pessoas que me conheceram quando eu era pequena. Quero falar com elas, fechar esse capítulo adequadamente. Arthur assentiu, respeitando sua decisão. Havia aprendido a confiar no instinto de Lia, em sua forma de processar as emoções em seu próprio ritmo. Estarei te esperando aqui, disse simplesmente. Como sempre. Naquele momento, uma estrela cadente cruzou o céu noturno, deixando um rastro brilhante que desapareceu em segundos. Ambos a observaram em silêncio, compartilhando o mesmo pensamento sem necessidade de expressá-lo. Heloísa, de alguma forma, também estava ali com eles. O auditório da Sala São Paulo brilhava sob as luzes tênues. A expectativa era palpável, enquanto o público ocupava seus assentos para o concerto beneficente inaugural da Fundação Heloísa Mendes. Na primeira fila, Arthur aguardava nervoso, acompanhado pelos amigos mais próximos que haviam sido testemunhas dessa extraordinária história de reencontro. Nos bastidores, Lia respirava profundamente, tentando controlar a ansiedade. O elegante vestido preto destacava o pingente de clave de sol que ela nunca tirava. Sobre a penteadeira, repousava um envelope que ela havia recebido naquela manhã, ainda sem abrir. Uma leve batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era o Dr. Marcos Silveira, com expressão solene. 5 minutos, anunciou. Está pronta? Lia assentiu, embora a verdade fosse mais complexa. Como estar completamente pronta para interpretar diante de centenas de pessoas uma composição tão íntima, nascida da dor e da reconciliação? Quase, respondeu. Só preciso de um momento. Quando Marcos se retirou, Lia pegou o envelope. O remetente era a senhora Almeida, a diretora do orfanato Lar Esperança. Na semana anterior, durante sua visita, elas tiveram uma longa conversa sobre os anos que Lia passou lá. A diretora havia mencionado que existiam alguns documentos pessoais que não haviam sido incluídos no processo de adoção. Com dedos trêmulos, Lia abriu o envelope. Dentro, encontrou várias folhas de papel amarelado, desenhos infantis feitos durante suas sessões de terapia no orfanato. Eram traços simples, mas reveladores. Uma casa com fumaça saindo da chaminé, um homem alto segurando a mão de uma menina, uma mulher sentada em frente ao que parecia ser um piano. Mas o que realmente capturou sua atenção foi um pequeno pedaço de papel dobrado cuidadosamente. Ao abri-lo, descobriu que era uma nota escrita por uma cuidadora, datada de apenas 2 meses após sua chegada ao orfanato. Hoje, durante a sessão de música, Helena reagiu notavelmente ao ouvir a sonata Ao Luar, de Beethoven. Começou a chorar, pedindo por sua mamãe. É a primeira vez que ela menciona os pais desde que chegou. Recomendo continuar com a terapia musical.
Lia ficou imóvel, com a nota entre os dedos. Uma lembrança cristalina emergiu das profundezas de sua mente. Sua mãe, tocando exatamente aquela sonata, enquanto ela, pequena, sentava-se ao seu lado no banco do piano, fascinada pelo movimento daquelas mãos experientes sobre as teclas de marfim. As lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, mas não eram lágrimas de tristeza. Era como se uma última peça do quebra-cabeça tivesse finalmente se encaixado em seu lugar. Uma segunda batida na porta anunciou que era a hora. Lia secou as lágrimas, guardou cuidadosamente os papéis no envelope e respirou profundamente. Havia chegado o momento. O silêncio tomou conta do auditório quando Lia apareceu no palco. Os aplausos corteses deram lugar a uma expectativa contida, enquanto ela se dirigia ao microfone. Boa noite, começou com voz clara, mas emocionada. Obrigada por nos acompanharem neste dia tão especial. A Fundação Heloísa Mendes nasce de uma história pessoal de perda e reencontro, mas sua missão transcende nossa experiência individual. De seu assento, Arthur a observava com olhos brilhantes de orgulho e emoção. A peça que interpretarei esta noite se intitula Reencontro, continuou Lia. Não sou uma pianista profissional, mas esta música nasceu do coração, das memórias recuperadas e das novas que construímos. Ela se dirigiu ao piano de cauda situado no centro do palco. Antes de se sentar, acrescentou algo inesperado. Esta noite recebi um presente extraordinário, disse, mostrando brevemente o envelope. Um fragmento da minha infância que eu acreditava estar perdido para sempre. E descobri algo importante. Mesmo quando minha mente esqueceu, meu coração sempre se lembrou. A música foi a ponte que manteve essa conexão viva. Ao sentar-se em frente ao piano, Lia fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, seus dedos começaram a se mover sobre as teclas com confiança e emoção. A melodia que emergiu era uma composição original que entrelaçava fragmentos reconhecíveis das peças favoritas de Heloísa com temas novos criados por Lia. A música contava uma história. Começava com notas suaves e doces que evocavam a infância. Transformava-se em passagens turbulentas e dissonantes que representavam a separação e o acidente. Continuava com um interlúdio melancólico de busca e solidão e finalmente se elevava em um crescendo emotivo que culminava no tema central do reencontro. Poderoso, curativo, cheio de esperança. O público ouvia hipnotizado. Muitos conheciam a história através da mídia, que havia coberto extensamente o caso e o desenvolvimento do protocolo Mendes. Outros a descobriam agora, através das notas que Lia arrancava do piano com paixão contida. Na última sessão da peça, Lia incorporou sutilmente os primeiros compassos da sonata Ao Luar, entrelaçando-os com sua própria composição em um diálogo musical entre passado e presente, entre mãe e filha, entre perda e reencontro. Quando as últimas notas desapareceram no ar, o auditório permaneceu em silêncio por vários segundos, como se ninguém quisesse quebrar o feitiço. Então, como uma onda, os aplausos explodiram, crescendo até se tornarem uma ovação de pé. Lia levantou-se do piano, visivelmente comovida. Seu olhar encontrou o de Arthur na primeira fila, que aplaudia com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ao voltar ao microfone, Lia esperou que o aplauso diminuísse antes de falar. A Fundação Heloísa Mendes tem como objetivo ajudar famílias separadas por circunstâncias trágicas, erros administrativos ou desastres, explicou. Trabalharemos não apenas na implementação do protocolo Mendes em hospitais, mas também na criação de uma rede internacional de busca e apoio. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Arthur. Durante 20 anos, meu pai nunca deixou de me procurar. Essa perseverança, esse amor inabalável, é o espírito que queremos honrar e estender a outras famílias que ainda procuram seus entes queridos. O aplauso se renovou com intensidade. Lia sentia uma estranha sensação de plenitude, como se tivesse cumprido um propósito que nem sabia que tinha. Algo que havia começado como uma tragédia pessoal havia se transformado em uma força capaz de ajudar os outros, de prevenir que histórias como a dela se repetissem. Mais tarde, durante a recepção que se seguiu ao concerto,
Lia e Arthur receberam felicitações e promessas de apoio para a fundação. Representantes de hospitais internacionais, organizações humanitárias e entidades governamentais expressaram seu interesse em implementar o protocolo e colaborar com a rede de busca. Em um momento tranquilo, Arthur aproximou-se de Lia, que conversava com Marcos. "Tem alguém que quer te conhecer", disse ele, apontando para uma mulher mais velha que esperava discretamente a alguns passos de distância. "Esta é Beatriz Lima", apresentou Arthur quando a mulher se aproximou. Ela era a pianista acompanhante de Heloísa em muitos de seus concertos, e também foi sua melhor amiga. Lia apertou a mão de Beatriz, sentindo uma conexão imediata. "Sua interpretação foi extraordinária", disse a mulher com voz cálida. "Heloísa ficaria maravilhada. Você tem a mesma forma de tocar as passagens emotivas, inclinando-se ligeiramente para a esquerda." "É mesmo?" perguntou Lia, surpresa e emocionada com esse detalhe desconhecido. Beatriz assentiu, com olhos brilhantes de lembranças. "Idêntica. Quase pude vê-la em você enquanto tocava." A conversa que se seguiu abriu para Lia uma nova janela para a vida de sua mãe. Anedotas de concertos, detalhes de sua personalidade que Arthur desconhecia, histórias de sua juventude compartilhada no conservatório. "Tenho algo para você", disse finalmente Beatriz, tirando um pequeno pacote de sua bolsa. "Heloísa me deu isto pouco antes do acidente. Disse que era para emergências, que a ajudava a manter a perspectiva quando as coisas ficavam difíceis." Lia desembrulhou o pacote com cuidado. Era um pequeno caderno de couro gasto. Ao abri-lo, descobriu que era uma coleção de pensamentos, citações e pequenas reflexões escritas por Heloísa ao longo dos anos. Na primeira página, uma frase sublinhada capturou sua atenção. "A música é o silêncio entre as notas tanto quanto as próprias notas. A vida é a mesma coisa. Os espaços vazios são tão importantes quanto os momentos plenos." "Obrigada", murmurou Lia, abraçando o caderno contra o peito. "Isso significa mais do que posso expressar." Beatriz sorriu compreensivamente. Heloísa sempre dizia que as palavras são limitadas, mas a música não. Talvez por isso sua composição tenha conseguido transmitir o que as palavras nunca poderiam. No final da noite, quando os últimos convidados se retiravam, Lia e Arthur permaneceram sozinhos no palco vazio do auditório. O piano continuava ali, silencioso, mas cheio de ecos. "Foi perfeito", disse Arthur, passando um braço pelos ombros da filha. "Absolutamente perfeito." Lia apoiou a cabeça no ombro do pai, exausta, mas plena. "Sinto que esta noite não é um final", refletiu. "É apenas o começo de algo muito maior do que nós." Arthur assentiu, olhando para o auditório vazio, como se pudesse ver o futuro se desdobrando diante deles. "Heloísa estaria tão orgulhosa", murmurou. "Não apenas pela música ou pela fundação, mas pela mulher em quem você se tornou, pela sua capacidade de transformar a dor em propósito." Lia fechou os olhos, sentindo uma paz que havia buscado por toda a sua vida sem saber. O vazio que sempre havia percebido, aquela inquietação persistente sobre suas origens, finalmente havia encontrado resposta. Mas, mais importante ainda, havia se transformado em um propósito que transcendia sua história pessoal. "Agora eu entendo por que sobrevivi ao acidente", disse em voz baixa. "Por que nossos caminhos voltaram a se cruzar depois de tanto tempo?" "Por quê?" perguntou Arthur, embora intuísse a resposta. "Para completar o círculo", respondeu Lia, abrindo os olhos e olhando-o com determinação. "Para honrar a memória de Heloísa, não apenas lembrando-a, mas continuando o que ela valorizava: a música, a conexão, a capacidade de ajudar os outros." Naquele momento, ambos sentiram uma presença invisível, mas palpável entre eles, como se o espírito de Heloísa, de alguma forma inexplicável, estivesse lhes dando sua bênção. 5 anos haviam se passado desde a inauguração da Fundação Heloísa Mendes. O que havia começado como uma iniciativa modesta, agora se tornara uma organização internacional, com escritórios em São Paulo, Lisboa, Nova York e Tóquio. O protocolo Mendes era implementado em hospitais de 27 países, e a rede de busca havia ajudado a reunificar mais de 500 famílias separadas por desastres
conflitos ou erros burocráticos. Lia, agora completamente estabelecida em sua identidade recuperada, dividia seu tempo entre seu trabalho como médica especialista em traumatologia pediátrica e a direção da fundação. Sua composição Reencontro havia sido gravada pela Orquestra Sinfônica de São Paulo e era usada como tema oficial da organização. Era uma tarde de outono, quando Lia recebeu uma ligação inesperada em seu consultório no Hospital das Clínicas. Doutora Mendes, aqui é Carla Müller, do Centro de Acolhida de Refugiados do Brás. Temos um caso que pode lhe interessar. Lia ouviu atentamente, enquanto a assistente social descrevia a situação. Uma menina síria de 7 anos, separada dos pais durante a evacuação de sua cidade. Havia sido trazida ao Brasil por uma organização humanitária, mas a documentação era incompleta e os pais estavam possivelmente em um campo de refugiados na Turquia. Ela está em silêncio desde que chegou, explicou Carla. Os psicólogos suspeitam de um trauma severo, mas ontem, durante uma sessão de musicoterapia, ela mostrou uma reação ao ouvir sua composição. Reencontro. Começou a desenhar freneticamente. O coração de Lia deu um salto. A história ressoava muito perto da sua. Estarei aí em 30 minutos, respondeu, pegando rapidamente suas coisas. O centro de acolhida era um prédio funcional, mas acolhedor. Carla, uma mulher jovem com expressão amável, recebeu Lia na entrada. Obrigada por vir tão rápido, disse, guiando-a para uma sala interna. A Mira está aqui. Ela não fala português nem inglês e rejeitou a ajuda do intérprete de árabe, mas talvez ela responda a você de maneira diferente. Na pequena sala de atividades, uma menina de cabelos escuros e grandes olhos castanhos desenhava concentrada em uma mesa. Sua expressão era séria, quase adulta, com a gravidade que só as crianças que viram demais podem ter. Lia aproximou-se lentamente, sentando-se a certa distância para não invadir seu espaço. Observou os desenhos. Prédios em chamas, pessoas correndo e, repetidamente, 3 figuras de mãos dadas. 2 adultos e uma menina. Olá, Amira, cumprimentou suavemente. Meu nome é Lia. A menina levantou brevemente o olhar, avaliando-a em silêncio antes de voltar ao seu desenho. Me disseram que você gosta de música, continuou Lia. Eu também. Você gostaria de ouvir algo bonito? Sem esperar resposta, Lia pegou seu telefone e reproduziu uma melodia suave. Não sua composição. Reencontro, que Amira já conhecia, mas uma nova peça em que vinha trabalhando, inspirada em canções de ninar de diferentes culturas. Amira parou de desenhar, ouvindo atentamente. Algo na melodia parecia ressoar com ela. Quando eu era pequena, mais ou menos da sua idade, também fui separada dos meus pais, explicou Lia, embora soubesse que a menina provavelmente não entendia suas palavras. No entanto, o tom suave e a emoção sincera transcendiam o idioma. Eu também sentia que ninguém podia me entender, que estava completamente sozinha no mundo. Amira a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez, como se intuísse o significado por trás das palavras incompreensíveis. Lia continuou. Mas sabe, eu não estava sozinha, e você também não está. Prometo que faremos tudo o que pudermos para encontrar sua família. A menina permaneceu em silêncio, mas pegou um novo papel e começou a desenhar algo diferente. Desta vez, desenhou o que parecia ser um prédio com uma cruz vermelha na parte superior. Um hospital? Perguntou Lia, apontando para o desenho. Amira assentiu levemente, o primeiro sinal de comunicação consciente que oferecia. Seus pais estavam em um hospital? Insistiu Lia, usando gestos para complementar suas palavras. A menina acrescentou 2 figuras adultas ao lado do prédio e, em seguida, escreveu algo em árabe no canto do papel. Posso ver? Perguntou Lia, estendendo a mão. Amira lhe entregou o desenho com certa hesitação. Lia chamou Carla, que, por sua vez, contatou o intérprete de árabe. É o nome de um hospital em Gaziantep, na Turquia, traduziu o intérprete alguns minutos depois, e uma data, de aproximadamente 3 meses atrás. A informação era concreta, verificável. Pela primeira vez desde sua chegada, Amira havia fornecido um dado que poderia levar aos seus pais. Vou iniciar o protocolo imediatamente, disse Carla, visivelmente emocionada. Com esta informação,
nossas chances de encontrá-los aumentam consideravelmente. Lia olhou para Amira, que continuava desenhando, agora com mais energia. Uma ponte havia sido estabelecida, não através de palavras, mas através da compreensão compartilhada da dor da separação e da esperança do reencontro. 3 semanas depois, Lia recebeu outra ligação de Carla. A rede internacional da Fundação Heloísa Mendes havia localizado os pais de Amira em um campo de refugiados perto de Gaziantep. Estavam vivos e procurando desesperadamente pela filha. Os trâmites para a reunificação familiar estavam em andamento. Naquela noite, Lia compartilhou a notícia com Arthur durante o jantar. Aos 71 anos, ele havia delegado quase completamente a gestão de suas empresas para se dedicar à fundação e desfrutar de sua filha recuperada e de seus amigos. É maravilhoso, comentou visivelmente emocionado. Outra família que poderá se reunir graças ao seu trabalho. Nosso trabalho, corrigiu Lia, servindo-lhe mais vinho. Sem você, nada disso existiria. Arthur sorriu, com aquela mistura de orgulho e gratidão que sempre demonstrava por ela. Ainda me surpreende como tudo se encaixou, como o destino nos reuniu depois de tanto tempo. Às vezes eu penso... Ele se interrompeu, hesitando em continuar. O que você pensa? Incentivou-o Lia. Às vezes penso que Heloísa teve algo a ver com isso, confessou com certa timidez. Sei que não é racional, mas sinto que ela nos guiou de alguma maneira. Em vez de responder com ceticismo, como teria feito anos atrás, Lia sorriu compreensivamente. Eu também sinto isso às vezes, admitiu. Especialmente quando toco piano, ou quando acontecem coincidências como a de Amira respondendo à minha música, como se houvesse conexões invisíveis que transcendem o que podemos explicar racionalmente. Arthur assentiu, agradecido por sua compreensão. Haviam aprendido a respeitar suas diferentes formas de processar o mundo. Ela, a partir de sua formação científica e médica, ele, de uma perspectiva mais intuitiva e emocional. Ambas as abordagens haviam se mostrado valiosas para a fundação. A propósito, disse Lia, mudando de assunto, tenho pensado em expandir o programa de musicoterapia. O que funcionou com a Amira poderia ajudar outras crianças traumatizadas por separações forçadas. Uma excelente ideia, aprovou Arthur. A música foi sua ponte para o passado, e pode ser a de outros também. Depois do jantar, Lia dirigiu-se à sala de música. Este espaço, antes carregado de melancolia e abandono, agora vibrava com vida. As partituras de Heloísa compartilhavam espaço com as composições de Lia. Fotografias novas se misturavam com as antigas, criando uma continuidade visual entre o passado e o presente. Ela se sentou ao piano, deixando seus dedos encontrarem as notas por si sós. A melodia que emergiu era nova, inspirada na história de Amira, mas também em sua própria experiência. Uma peça sobre o encontro entre duas almas que compartilham uma dor similar, sobre a comunicação que transcende as palavras. Arthur parou no umbral, ouvindo em silêncio. Não queria interromper aquele momento de criação, mas Lia percebeu sua presença e sorriu para ele, convidando-o a entrar. É linda, comentou ele, sentando-se em uma poltrona próxima. Como vai chamá-la? Pontes, respondeu Lia, continuando a melodia. Porque é isso que construímos todos os dias. Pontes entre o passado e o futuro, entre a dor e a esperança, entre pessoas separadas por circunstâncias que parecem insuperáveis. Arthur fechou os olhos, deixando-se envolver pela música. Em momentos como este, sentia que o círculo havia se completado perfeitamente. A menina perdida não apenas havia retornado, mas havia transformado sua perda em uma missão que dava sentido a ambos. Sabe, disse Lia, sem parar de tocar, às vezes penso que somos como aquelas duas peças de um quebra-cabeça que se separam e passam anos se procurando. Quando finalmente se encontram, o desenho volta a estar completo, mas as peças já não são exatamente iguais. Foram marcadas pelo tempo, adquiriram pequenos amassados e arranhões, e, no entanto, continuam se encaixando perfeitamente. Melhor ainda, acrescentou Arthur, porque agora apreciamos a imagem completa de uma maneira que nunca poderíamos se não a tivéssemos perdido primeiro.
Lia terminou a melodia com uma série de notas ascendentes que deixavam uma sensação de abertura, de possibilidades infinitas. O som desapareceu lentamente na sala, mas seu eco permaneceu, como permaneceria a história de Lia e Arthur. Não como um relato de perda, mas como um testemunho do poder do amor e da perseverança para transcender as piores circunstâncias e transformá-las em algo belo e significativo. Na manhã seguinte, Lia visitaria Amira novamente para lhe mostrar as fotografias de seus pais que haviam acabado de chegar. Seria o começo de outra ponte, de outro reencontro, de outra família restaurada. E em cada um desses momentos, Lia encontrava um reflexo de sua própria história, uma confirmação de que mesmo as tragédias mais profundas podem, com tempo e amor, transformar-se em sementes de esperança. Enquanto fechava o piano, seu olhar pousou em uma fotografia emoldurada sobre o instrumento. Ela e Arthur, sorrindo ao lado da placa inaugural da Fundação Heloísa Mendes. Duas pessoas marcadas pelo tempo e pela dor, mas também pela alegria do reencontro e pela satisfação de terem transformado sua história pessoal em um legado que continuaria muito além deles mesmos. Pontes, murmurou Lia para si mesma. É isso que somos. Pontes, entre o perdido e o encontrado, entre o ontem e o amanhã. Arthur levantou-se e aproximou-se dela, colocando a mão em seu ombro. E que lindo é ser, respondeu, com a sabedoria tranquila que os anos lhe haviam concedido. Juntos, pai e filha, contemplaram o jardim noturno pela janela. As estrelas brilhavam no céu paulistano, como testemunhas silenciosas de uma jornada que havia começado com uma perda devastadora e culminado em um propósito que transcendia suas vidas individuais. Amanhã será um grande dia para a Amira, disse Lia, antecipando já a emoção de mostrar à menina as fotografias de seus pais, o começo de seu próprio reencontro. E nós estaremos lá para guiá-la, acrescentou Arthur, como gostaríamos que alguém tivesse nos guiado. A vida, como a música que Lia compunha, não terminava realmente. Cada final era simplesmente o prelúdio de um novo começo. Cada nota ressoava com as anteriores e antecipava as seguintes em uma sinfonia contínua de perda e redescoberta, de separação e reencontro, de dor transformada em propósito. E nessa compreensão compartilhada, pai e filha encontraram a paz que haviam buscado por tanto tempo. Não era um final perfeito, porque a vida não oferece tais fechamentos. Era algo melhor, um presente pleno e um futuro aberto a infinitas possibilidades, construído sobre os alicerces de um passado finalmente reconciliado. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de nossas próximas histórias emocionantes.